Sim, meu Deus, estamos na sua presença e o Senhor é grande, é poderoso, e nas tuas mãos nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, Pai. Meu Deus, a vida traz muitas adversidades, momentos complicados, e algumas coisas, Senhor, elas até vêm para oprimir, para atrapalhar, para tirar a paz. Mas a sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes e que não conheces. A sua palavra diz, Senhor, que o Senhor está perto, perto dos que o buscam, que tem coração quebrantado. E a sua igreja está buscando agora, o teu povo está orando nesta hora. Ah, vem derramar do teu poder, da tua salvação. Venha derramar, Pai, da tua grandeza sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada pessoa que crê no teu poder, Pai. Meu Deus, talvez alguma mãe está orando agora e dizendo: Jesus, cubra meus filhos, cubra minha filha, meu filho. Talvez uma esposa esteja orando agora pedindo: Jesus, salva, converta o marido. Ah, Pai, o marido que pede, Jesus, abençoe a esposa. E assim pedimos, Senhor, que o teu poder ele venha sobre nós, trazendo salvação, trazendo transformação, nos levando à verdadeira vitória, Pai. Pois o Senhor é Deus, é poderoso, o Senhor é grandioso. Aleluia, aleluia. Vitória a Deus dará a mim. Faz ele te ouvir. Eu sei. Vitória a Deus. Vitória a Deus dará a mim. Dará a mim. Eu sei. Eu sei. Se eu andar na tua luz e confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei, eu andei na tua luz, eu andei na tua luz. Declare para ele: eu confiei só em Jesus. Vitória a Deus já deu a mim, eu sei, Digo obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Boa noite para quem está em casa também. Amém? Deus abençoe. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em livro de Deuteronômios 28, versículo 1. Deixa claro para nós, se você ler livro de Jó, Apocalipse e vários lugares, que a gente tem que estar sempre atento para ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ouvir. A Bíblia até fala várias vezes assim: quem tem o Espírito, ouça a sua voz, não é? E muitas vezes nós não percebemos, mas a voz de Deus, ela acaba sendo abafada, ela acaba sendo ocultada nos nossos corações, e outras vozes, de alguma maneira, acaba conseguindo espaço. E aí que fica perigoso, porque todas as vezes que nós deixamos de escutar, de ouvir o que Deus nos direciona, provavelmente a partir desse momento nós vamos pegar caminhos que parece às vezes ser bom, mas esses caminhos vai nos desviar, vai nos levar de alguma forma a um tipo de erros.
Como assim, pastor? Hoje em dia, por exemplo, você vê muitas contradições em relação à Bíblia, não é verdade? A cada dia que passa, você vai ver pessoas por aí ensinando que não é bem isso, que não é bem aquilo, que é de tal forma. E às vezes aquilo que eles vão nos dizer vai nos fazer ficar feliz. Porque muitas vezes a gente só quer um apoio, não é assim? A gente quer alguém que ouça, ou melhor, a gente quer ouvir alguém que diga que aquilo que é errado está certo. Não é assim? Às vezes a gente quer ouvir, porque a gente quer ser apoiado. Então é muito comum a gente chegar para as pessoas e falar: eu estou errado, você não acha que está certo por causa disso, isso, aquilo? E as pessoas, elas tentam achar ali alguma base, alguma forma, algum meio que possa justificar algo que vai desagradar a Deus. E isso é o que faz muitas vezes a voz de Deus ser abafada no nosso coração. Amém, igreja? E o que quem abafou, por exemplo, a voz de alguém na história da Bíblia? Vou pegar um exemplo bem clássico. A voz da Sara, da Sarai, ela abafou a voz de Deus. Deus tinha falado para Abraão assim: anda em minha presença e ser perfeito. Então quando ele falava para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, Deus estava falando para ele que ele tinha que zelar por tudo que a palavra dele estava dizendo. Ele não podia sair nem para a direita e nem para a esquerda. Só que a Sarai chegou com uma ideia que parecia ser agradável, parecia funcionar. Ela falou: você pode gerar um filho com Agar. Abraão, tá bom. Quando Abraão toma essa decisão, parecia uma coisa que não ia afetar muito. Ah, pastor, mas é adultério? Não, aquele tempo era tradicional, não tinha lei ainda. A lei veio no Moisés. Antes de Moisés não tinha uma lei que colocava como era errado ou não era errado. Está entendendo isso? Então não havia um erro. Só que não era a direção de Deus, não era o que Deus queria para Abraão. Deus tinha um plano para a vida de Abraão, que ele teria um filho, e esse filho teria uma descendência poderosa na terra. Então Deus não podia começar daquele jeito. Tinha que ser daquele casal que Deus tinha chamado. Diga graças a Deus. E assim também tudo nas nossas vidas. Quando Deus te direciona, às vezes você vai olhar para uma situação e você vai pensar: isso não vai funcionar. Porque às vezes Deus tem uns planos tão grandiosos que os nossos olhos não conseguem compreender, os nossos ouvidos não conseguem assimilar sequer a grandeza disso. Só que quando eu caminho pela vontade dele, tudo vai dar certo. E a garantia está onde? Lá em Deuteronômio 28:1, diz assim, ó: e será que se ouvires o quê? A voz do Senhor teu Deus. Então ele está falando uma condição, não é? Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí ele fala, ó, tendo cuidado de guardar todos os seus, todos. Pastor, mas quais os mandamentos? Jesus falou que nós temos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu amar a Deus sobre tudo e o meu próximo como a mim mesmo, é impossível eu cometer algum erro. Concorda comigo? Quando eu falo cometer um erro, é algo grave que vai destruir alguém. Não quer dizer que você não possa ter pensamentos errados, ira, você não vai se chatear com alguma coisa. Mas são coisas que você pode mudar. Se você tiver mágoa de alguém, mas você ama o teu próximo como a si mesmo, você vai de alguma forma resolver aquilo. Sim ou não? Vai se resolver. Agora, se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou criar uma disputa contra ele. Aí vai se complicar. Mas olha só o que ele diz depois: o Senhor teu Deus fará o quê? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, quando eu ouço Deus, a recompensa dele vem. Quando eu ouço a voz de Deus, o Senhor promete que a minha vida, ela vai sobressair naquilo a qual eu espero. Quando eu ouço a voz de Deus, eu guardo o que ele me diz, tudo aquilo que eu preciso, de alguma forma, ela vai chegar até a minha vida. E aquilo ali vai se resolver. E aí eu poderia trazer
a lembrança para você uma situação bem conhecida, por exemplo, Marta e Maria. Jesus entrou na casa de Marta, quem recebeu Jesus na casa delas foi a Marta, e mesmo a Marta tendo recebido Jesus em casa, a Marta comete um grande erro. Apesar dela ter recebido Jesus, a Marta não dá atenção à voz de Deus. Ela deixa Jesus ali e ela vai fazer os afazeres da casa. Você vê, ela, apesar de ter sido a primeira a ter contato com Jesus daquela casa, ela acaba negligenciando, ela põe Jesus de lado. E às vezes acontece isso com a gente. Pastor, eu fui buscar a Deus, eu estou chamando por Deus, estou invocando a Deus. Só que às vezes a gente coloca essa direção de Deus de lado. A gente deixa para depois. A gente começa a ser tentado a ignorar ali a presença de Deus. Mas o correto é eu estar tão perto de Jesus, igreja, que tudo que eu for fazer seja guiado por Ele. Eu tenho que estar tão perto de Jesus ao ponto da voz de Jesus, a voz de Deus, ela abafar qualquer voz. Então, mesmo que uma voz estranha, como era, por exemplo, a voz de Sarai dizendo para Abraão fazer algo estranho, não era nem para ele ter conseguido cogitar aquilo ali, de tanto que a voz de Deus ecoasse dentro dele. Mas quando a gente está meio distante de Deus, longe de Deus, muitas vezes a gente até busca a presença dele. Só que as vozes externas acabam sobressaindo essa voz de Jesus. E aí eu não vou conseguir vencer. Já Maria, apesar de não ter recebido Jesus, Maria estava tão perto de Deus que ela ouviu Jesus e ela esqueceu tudo, ela parou tudo. De repente Maria estava ali nos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela enxugava, você pegar outras passagens ali, os pés de Jesus. A postura que ela teve diante de Jesus foi bem diferente, amém? E a Marta até ela falava: Senhor, vai me deixar servir só? Ela queria inclusive que a Maria deixasse ali e fosse cuidar dos afazeres. Jesus falou, ela escolheu a boa parte. E qual que seria a boa parte, pastor? O que você aprende de Deus, essa é a melhor parte. O que você aprendeu de Jesus, aquilo vai ficar dentro de você e vai causar na tua vida uma revolução. Aquilo que você aprendeu de Deus, ainda que não seja para agora, aquilo vai causar dentro de mim, em algum momento que eu precisar, aquilo que vai fazer eu ser exaltado, amém? Aquela voz de Deus, ela tem o poder para exaltar a sua vida. Então, pastor, eu não posso permitir que alguém, ou um conselho, ou que alguém fala. Pode ir lá em Provérbios 14, versículo 10. Provérbios 14, 10. Olha o que a Bíblia diz lá. Provérbios 14, 10. Consegue mudar para mim ali? Coloca a NVI se puder um pouquinho. Só para fazer uma leitura com você, porque a parte B do versículo, ele fala lá: o estranho não se entremeterá na sua alegria. Mas na verdade ele está dizendo que a sua alegria e nem a sua tristeza, ela pode ser compartilhada com o outro. Amém? Então lê comigo aqui um pouquinho, ó. Cada coração conhece o quê? Ou seja, o seu coração sabe o que você passa, o coração do outro lá sabe o que ele está passando. Independente daquilo que você passa, por mais doloroso ou complicado que você esteja enfrentando, e por mais que eu deseje o bem para a tua vida, eu não conheço a sua amargura. Conheço? Não conhece. Quando alguém fala para você que você não podia ter agido do jeito que você agiu, que você não poderia ter ficado de tal forma, que aquilo que você fez naquela hora não podia ter sido feito, ela está falando, mas ela está falando de uma forma superficial. É verdade ou não é? Já viu quando alguém fala para você assim: não se preocupa não, você está lá na tua angústia, você está na tua batalha, não é? Aí aparece uma vozinha assim falando para você assim: olha, isso aí vai passar. E passa, sim. Não passa tão rápido, passa. Muitas vezes tem coisa que está estrangulando você. Só que quem está vendo isso? Ninguém.
Até o pastor, eu vou falar para você, ó, você precisa mudar a tua vida. Eu estou falando que Deus mandou, mas eu não estou sentindo o que você sente. Quando você fala, ó, eu estou com uma dor muito grave, o médico vai lá e fala para você, calma, também não é assim não. Ele não sabe, não é? Quando alguém fala para você se aquietar, ela não sabe o nível e a situação que você está passando. Então, quem tem que zelar, quem tem que cuidar, somos nós. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou dar ouvido a pessoas que querem até o meu bem. Às vezes tem pessoas que querem o seu bem, mas elas vão te atrapalhar. Elas vão te tirar do teu foco. Pastor, tem minhas lutas. Mesmo em meio a essas lutas, você tem que tomar muito cuidado para quem você vai dar ouvidos. Ah, pastor, ele sofre porque ele não ouve ninguém. Eu não posso ouvir ninguém mesmo, eu tenho que ouvir quem? A Deus. Só que é o que ele diz depois. E não há quem possa compartilhar o quê? A sua alegria. Ai, mas eu estou falando para ele para que ele tenha um pouquinho de alegria. E quem diz que você consegue dar alegria para alguém? Você não consegue. Amém? O que eu posso fazer é compartilhar a palavra de Deus. Mas qualquer coisa que eu te entregar além disso é perda de tempo. E qualquer coisa que você der ouvidos a outras pessoas, não vai refletir, não vai mudar, e nem você vai conseguir passar para a pessoa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar atento à única voz que eu preciso de ouvir, que é a voz de quem? De Deus. A Marta, ela tinha convicção dentro dela que a Maria deveria estar servindo com ela. Mas Jesus falou assim, não, ela escolheu a boa parte. A Marta não podia sentir o que ela estava passando. Mas onde que eu quero chegar? Somente Deus, Ele é capaz de te dirigir e te guiar de maneira correta. Qualquer pessoa de fora é só cogitação da sua vida. Então não dê ouvido às muitas vozes. Não ouça aqueles que clamam à sua volta. Lembra do Bartimeu? Vamos lá, Marcos 10, 46. O que fala lá a Bíblia sobre o Bartimeu? Pode voltar para a tradução normal, tá bom? Marcos 10, 46. Vocês conhecem bem, né? O cego, ele decidiu ser curado. Ele decidiu que ele ia sair daquela vida de cego, de cegueira. E o bom é quando a gente decide dentro de nós que a gente vai mudar, né, irmãos? Você pode falar com uma pessoa que está no vício das drogas, você pode falar com alguém que está num erro, você pode ajudar até, mas resolver você nunca vai conseguir resolver. Você nunca vai conseguir sanar. As pessoas vão te agradecer, vão falar obrigado, mas elas vão fazer aquilo que está dentro delas. Então o importante é quando a gente decide o que a gente quer para nossas vidas. Pastor, eu quero ver minha família liberta. Quando você decide que você quer isso, você vai buscar. Aí ele diz assim, ó, depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava onde? Sentado junto ao caminho, pedindo ali as migalhas, mendigando, né? 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou o quê? E a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego fez o certo, ele começou a clamar, sentiu que ele tinha que clamar. E ele vai clamando. Só que quando você começa a clamar, o resultado é sempre igual. Foi para o cego, é para nós também. Você começou a buscar Jesus, daqui a pouco aparece alguém e fala assim para você, mas você não está muito na igreja demais, não? Você está toda hora na igreja. Às vezes você vai ver até crente fazer isso. Às vezes até quem é crente faz, até pregador mesmo fala para você, mas você está indo demais para a igreja. Não é assim? Você passa muito tempo se consagrando. Às vezes até as pessoas de Jesus falam isso. Pastor, mas por quê? O inimigo gosta de usar. E às vezes a gente dá ouvidos. Só que aí diz que ele fez o quê? 48. E muitos o repreendiam. Qual que era o objetivo, igreja? Por que eles repreendiam ele? Para fazer ele se calar. Mas você vê, era um monte de vozes ali no ouvido dele,
dizendo para ele que ele não deveria buscar, não deveria clamar, ele não deveria fazer o que ele estava fazendo. Essas vozes vão querer parar você também. Algumas vozes vão falar para você fazer coisas que vai ser ruim. Tem gente que chega para um casal e fala assim, fala para a pessoa, não, deixa, sai, abandona. Tem gente que vai falar para você, não tá bom aí, vai para outro lugar, e vai te dar um monte de conselhos. E tem gente que ouve. Tem gente que já não, tem gente que está tão focado em Jesus que nada tira o foco dele. E essa tem que ser sua meta. Está tão focado em Jesus ao ponto de nenhuma voz sequer na face da terra ser capaz de influenciar a sua vida. Pastor, mas a gente é influenciado o tempo todo. Você é influenciado no trabalho, você é influenciado quando você se prepara para buscar uma porta de emprego. Você vai pegar um caminho, a pessoa vai falar para você, não é mais fácil você ir para o outro lado? A gente pensa, né? Você fala, eu estou indo para cá, alguém fala para você, mas era melhor você ter ido pelo outro lado, né? Alguns falam só para aquela, tipo assim, é só para me dar um conselho mesmo. Já foi em velório? As pessoas acham que tem que falar alguma coisa, não tem? Sempre tem alguém que chega para a gente querendo falar alguma coisa assim. Ela acha que ela tem que dizer. Ela podia só ficar quieta, né, irmão? Sentar e ficar quietinha, não é assim? Mas ela acha, não, eu tenho que falar algumas palavras para a pessoa, porque senão eu estou errado. E aí muitas vezes ela está atrapalhando. Às vezes o que ela fala, não que ela tem maldade, às vezes até na boa vontade, acaba parando as pessoas. Então ele diz ali, muitos o repreendiam para que ele se calasse. Alguns repreendem para você desistir, para você não ir atrás daquilo que Deus te falou no teu coração, para você deixar de lado uma palavra que te liberta, uma palavra que diz que você pode conseguir algo. E às vezes essas palavras deles, essas repreensões que vêm, ela realmente consegue nos calar. Só que o Bartimeu não, o Bartimeu estava tão focado, ele ouviu a voz, o barulho ali de Jesus, tão forte na vida dele, que ninguém conseguiu cobrir essa voz dentro dele. E é isso que a gente precisa. O que vai te levar à vitória é isso. Você não ter chance, não dar chance para outras vozes impedir a voz de Deus de ecoar no teu coração. E aí ele diz ali, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. E Jesus o quê? Parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego. Isso aqui é inevitável. Se você realmente ouviu Deus, está buscando Ele, é inevitável, ninguém consegue impedir isso. Um momento ou outro Jesus vai parar. Só que quando Ele parar, Ele vai mandar te chamar, Ele vai te chamar, a voz dele vai falar com você. Agora nessa hora a questão é, você ainda está ouvindo Jesus? A voz de Jesus ainda está sendo ouvida? Pastor, mas falaram para mim, me disseram. Tudo bem, eles vão dizer mesmo. Mas a questão é, eu estou focado realmente na voz de Jesus ao ponto de nenhuma voz mais me atrapalhar? Assim deveria ser nossas vidas. Nenhuma voz conseguir ter acesso à sua vida. Mas eu só vou conseguir isso se eu estiver perto de quem? De alguém, perto de Deus. Se eu me distancio de Deus, Deus vai chamar, vai gritar, vai falar aos meus ouvidos. Pessoas de Deus vão olhar para você e vai falar, puxa vida, Deus está dando a direção e a pessoa não consegue. Mas eu não consigo ouvir. Então não posso deixar isso acontecer. Pastor, como é que tem que ser a voz de Deus dentro de nós? Apocalipse capítulo 19. Vamos lá, no versículo 6. 19, Apocalipse 19, versículo 6. Você tem que estar numa intimidade com Deus tão grande, tem que estar próximo de Jesus de uma forma tão poderosa, ao ponto de assim se tornar para você a voz de Deus. Mas isso é possível, pastor? Vou ler com você e vou citar alguns exemplos já antes. Quando Paulo ouviu uma voz, o pessoal pensava que eram trovões que estava lá.
Só que diz que uma voz falava com Paulo: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo só ouviu Deus, os outros não. Os outros ouviram um barulho, estrondo, alguma coisa. Mas ele ouviu isso. Quando você está perto de Deus, você ouve. O que diz lá então? E ouve, né, como e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia o quê? Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quando ele teve a visão na ilha de Patmos, o João, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, que ele falou que parecia a voz de uma grande multidão. Imagina uma grande multidão falando algo junto, a mesma coisa. Qualquer um que chegar perto para falar com você, não vai conseguir. Você não vai conseguir ouvir aquela pessoa. É verdade ou não é? Já esteve perto de uma cachoeira? Você vai lá, é um negócio silêncio, né, em volta. Mas aquele barulho da água, você tenta falar com as pessoas, ela não ouve. Ô pastor, por quê? Porque aquele barulho, ele está tão forte para ela, ali, que nada consegue atravessar aquele som. Por causa da quantidade, o quanto aquilo está realmente forte ali. E ele fala também como a voz de grandes trovões. Já viu os trovões quando estrondam ali? Você não consegue ouvir mais nada. Você não consegue perceber. Assim é a voz do Senhor. Essa é a voz de Deus que tem que estar dentro de mim. Ela tem que ser tão forte na minha vida que qualquer influência que o mundo trouxer para mim, quando o mundo tentar me chamar, eu não vou conseguir entender. Imagina que o Cláudio estivesse falando comigo ali, mas eu estou ouvindo essa voz mais forte. O que ele vai falar eu não vou entender. Eu vou ver ele até gesticular ali, a mímica, né, da voz dele, mas não vou conseguir compreender. Não vou ser tentado a segui-lo. Eu não vou ser influenciado por ele. Então nós só somos influenciados pela voz quando a voz de Deus ela está muito baixa. Nós estamos muito longe de Deus. Aí sim, todas as vozes do mundo acabam nos influenciando. E alguém fala para você que Jesus era só um profeta, você está longe de Deus, você não percebe os milagres dele. E aí você começa a pensar, é verdade, Jesus era um pensador, né? Mas porque você está longe de Deus. Gente longe de Deus, ela não consegue perceber. Você está entendendo? Quando você vai comer um prato bom, que está saboroso, e você está de barriga cheia, ou se alguém está com barriga cheia, e você fala para ela, olha, essa refeição, esse prato está muito bom, mas ele está quase já arrotando, né, o que ele já comeu. Ele vai perceber o sabor? Não vai, né? Já está cheio. A gente percebe, mas o outro não nota que está muito bom. Agora, quando a gente está realmente com fome, a gente percebe. Está entendendo? Então a gente tem que estar tão perto de Deus ao ponto de nada além de fora ali nos conseguir chamar a atenção. Diga graças a Deus. Último versículo, Salmos 145, para terminar, do 18 ao 21. O estar perto de Deus vai fazer a diferença nas nossas vidas. Como é que eu faço para ficar perto de Deus então, pastor? Precisa a voz ser tão forte. Posso ler? Lê comigo então. Perto está o Senhor de todos. Todos quem? Os que invocam. Você vê que Deus ele é cavalheiro, né? Ele só está perto de quem o chama ele, de quem invoca ele. De todos os que o invocam em verdade. 19 também, para terminarmos. E ele cumprirá o desejo dos que o temem. E olha agora. E ouvirá também o seu clamor e o salvará. Pastor, eu quero ser salvo por Deus. Clama a Ele que Ele vai estar tão perto de você que você só vai conseguir escutar a voz dEle.
Ninguém mais te influencia, só a voz de Deus. Nem a voz do perigo, do problema, de nada vai conseguir te atiçar. Você vai ficar atento somente à voz dele. Ele vai ouvir o seu clamor e provavelmente você vai ser salvo por aquilo que você está buscando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Você está com o pedido da família aí? Já está com você? Eu tenho falado, esse tapetinho que você está levando, você vai pegar ele, vai levar ele para casa, você vai escrever o nome dos familiares, só que você não pode guardá-lo lá e deixar até a semana que vem parado. Aí semana que vem você cata rapidinho, cadê? Não, você precisa todos os dias você fazer o que o Paulo diz aí, que está escrito no pedido. Por esta causa me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que você vai fazer? Você vai colocar-se de joelho pela causa, que é a sua família. E você vai pedir lá: Jesus, levanta meu filho, levanta minha filha, levanta minha vida, talvez até profissional. Mas não é da família, pastor? O que adianta se a sua vida está acabada financeiramente? Você vai ter problemas em casa. Se a sua vida não estiver bem emocionalmente, você vai jogar carga sobre os outros. Vai ou não vai? Então você tem que estar em todas as áreas. Então você pede para Deus levantar todas as áreas da sua vida. E aquele que invoca Deus fica perto. Nós aprendemos. Você vai invocar Deus, Ele vai estar perto e Deus vai levantar a tua casa. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou começar orando. Nós vamos repreender todo o mal. E depois eu vou pedir para você se ajoelhar. Você vai se ajoelhar em prol dos teus familiares. Tá bom? Fecha os seus olhos. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto, entra na presença dele já pedindo: Jesus, eu venho trazer diante do Senhor a minha casa. Não deixe, Deus, que outras vozes elas venham interferir, venham nos influenciar. Não deixe, ó Deus, que a voz do mundo, que as vozes, meu Deus, da derrota, do fracasso, não permita, meu Deus, que o desânimo ele fale tão alto ao ponto de nos influenciar. Mas entra agora, Jesus, com providência, tocando na casa dele, na família dela. Entra, meu Deus, com o seu poder, Pai, e dê vitória a esta pessoa. Eu me levanto contra o inferno agora e eu digo: diabo, Satanás, demônio que traz o vício do álcool, da bebida. Eu digo ao demônio que coloca algum tipo de desânimo, a depressão, a opressão, a mentira, o demônio que coloca as doenças, enfermidades, o mal que tem tocado nessa vida, que tem desanimado, entristecido, abatido a vida dela, dele. Meu Deus, vai queimando agora isso. Dá uma ordem ao mal, manda ele sair. Diga: mal sai. Diga: maldição vai embora. Desânimo cai por terra. Tristeza bate em retirada agora. Vai saindo todo mal, toda maldição. Vai soltando agora a vida profissional, financeira. Vai saindo de dentro daquela casa, dos quatro cantos da casa dela, da família. Sai dos filhos, demônio da confusão, da rebeldia, demônio da discussão, da contenda, demônio do ciúme, do medo, do trauma. Vai pegando aquilo que é seu, vai bater em retirada, vai saindo agora dessa casa, desse lar. Meu Deus, a pessoa deita no travesseiro dela, uma dor vem, é como se fosse uma enxaqueca. Meu Deus, ela senta no sofá daquela casa e já umas dores começam nela. Eu paraliso esse demônio que fica dentro daquela casa, oprimindo. Deus, ela não tem paz naquele lar. Parece que alguma coisa leva ela a sair. Ela não consegue ficar dentro daquela casa. Vai saindo agora, vai pegando o que é seu, os teus males. Solta essa pessoa relacionada no pedido. Vai soltando agora a casa dela, maldito.
vai batendo em retirada agora, vai saindo, vai soltando, pega tudo que é seu e saia, saia, saia e saia, em o nome de Jesus. Meu Deus, que bênçãos do Senhor, Pai, que bênçãos do Senhor comece a chegar. Se nós ouvirmos a sua voz, diz a palavra, Deus, todas essas bênçãos virão e nos alcançarão, diz a sua palavra, Pai. Meu Deus, que todas as bênçãos do Senhor, que elas encontrem a casa dessa mulher, desse homem. Que esse homem, meu Deus, que está buscando, Pai, seja qual for a área, que essa mulher que tem buscado, Pai, muitas vezes, Jesus, com lágrimas, se derramando diante do Senhor. Muitas vezes trazendo a lembrança, meu Deus, uma situação de um familiar. Muitas vezes a saúde, Pai. Mas Deus, o Senhor é misericordioso. Toca com o teu poder, Pai. E toca curando, Jesus. Toca tirando, Jesus, aquela inflamação, aqueles males. A visão dessa pessoa, Pai, toda a área respiratória. Meu Deus, essa pessoa ela não consegue se sentir em paz. É como se alguma coisa estivesse bloqueando as vias respiratórias dela. Um cansaço, uma fadiga. Mas tudo isso, Jesus, está paralisado. Nós abençoamos, Pai, e declaramos que cada um aqui está liberto e livre dos males. Em o nome de Jesus. Oh, se ajoelha pela tua casa agora. Se ajoelha pela tua família. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus. Essa é a parte mais importante da oração, Pai. O Paulo, ele dizia que por esta causa, ele se colocava de joelhos diante do Senhor. Meu Deus, o coração não consegue transmitir o que ele está passando. Mas a grande verdade, meu Deus, é que se nós ouvirmos a voz correta, a voz do Senhor, Pai. Se essa pessoa que está ajoelhadinha agora, Pai, ouvir tua voz, a história dela vai mudar, Jesus. A história dela vai mudar lá no trabalho, vai mudar, Deus, dentro daquela casa. Aquele casamento em ruínas, meu Deus, ele vai ser preservado. Ela vai colocar de pé, meu Deus, aquela fragilidade da saúde daquela criança, daquele filho, daquela filha, Pai. E ela vai ver, meu Deus, aquelas crianças viçosas, ela vai ver a vida profissional dela, meu Pai, cada vez mais firme, cada vez mais sustentada pelo teu poder. Essa pessoa vai ver a casa dela cedendo, Jesus, a cada palavra de fé. E ela vai ver a casa dela, Jesus, transbordar do teu poder. Meu Deus, alcance aqueles que nem conhecem ao Senhor, aquelas pessoas, Pai, que de alguma forma elas ouviram vozes estranhas, vozes além, Pai. E Jesus traz a salvação, Jesus traz libertação dentro daquela casa. Essa pessoa que está tendo pesadelo toda noite, Pai. Sonhos que ela não entende, mas tem roubado a paz dela, tem tirado a alegria dela, tem deixado ela preocupada. Jesus, liberta. Jesus, faz dessa família, Pai, uma família forte, uma família abençoada, uma família justa, pois a sua palavra diz que a descendência do justo seria poderoso na terra. Pai, que essa pessoa que recebe a oração, essa pessoa que se prostrou, que ela possa ver o agir do Senhor, que todas as bênçãos venham sobre ela e alcance ela. Que o seu poder levante essa pessoa, Pai, tirando ela da bebida, do vício, das doenças, das opressões, das confusões. Mas que o seu poder, Pai, possa estar cada vez mais forte na vida dessas pessoas. Declaramos a nossa casa liberta e livre de todo o mal. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai. E vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.